Em seguida, o George relatou ter presenciado um episódio de violência do Diddy contra a Cassie Ventura no final de 2015, e eles estavam a bordo do jato particular do rapper. E só um adendo aqui, se nós formos contar quantas pessoas testemunharam no julgamento que viram o Diddy agredir a Cassie Ventura, eu acho que seriam quase todas as testemunhas até o momento, né? Porque é uma situação extremamente triste, todos sabiam das agressões que ela sofria. Bom, voltando aqui, o George contou que ouviu o som de um vidro se quebrando e, ao olhar para trás, ele viu o Diddy de pé e ele estava quase que em cima da Cassie Ventura e ela estava deitada com as pernas erguidas, como se estivesse tentando criar espaço entre eles. O Diddy estava segurando um copo de uísque na mão e em seguida houve uma grande confusão e um tropeço e então o copo se espatifou. Ele disse que acabou desviando o olhar e poucos segundos depois ouviu a Cassie gritar: "Ninguém está vendo isso?" Depois o Diddy se dirigiu a uma área diferente do avião e ordenou que a Cassie permanecesse na parte traseira. Outros membros da equipe do Diddy, incluindo segurança, gerentes, estavam a bordo também nesse voo, mas ninguém foi verificar a situação em que a Cassie estava e nem chamar a polícia depois que o avião pousou. Então ninguém fez nada, basicamente. Este incidente aconteceu em 2015. Agora, outro episódio em que ele viu a Cassie com ferimentos foi na casa do rapper. Ele contou que o Diddy pediu que ele comprasse produtos anti-inchaço e quando ele foi chamado, o Diddy estava no banheiro, então ele teve que passar pelo quarto do Diddy. E aí, lá no quarto, ele viu a Cassie na cama com a cabeça entre as mãos chorando e ela estava com hematomas visíveis no rosto. Mas ele falou que não parou para falar com ela ou para verificar o seu estado, apenas fez o que o Diddy pediu a ele. Ele saiu da casa para comprar esses itens solicitados pelo Diddy e ele foi em uma farmácia que tinha ali próximo. Inclusive, ele pagou com o cartão de crédito corporativo da empresa. O George relatou que deixou a empresa do Diddy em dezembro de 2015 e o principal motivo para sua saída foi o desconforto com o comportamento físico que ele testemunhou ao longo dos meses. Ele declarou que não queria participar da correção desse tipo de coisa, mas que ele achava super errado. Ele falou que foi extremamente desafiador, porque ele era muito grato por estar naquele cargo e ele tinha muito respeito pelo Diddy, mas no fundo ele sabia que a coisa certa a se fazer era sair daquele local. Ele também testemunhou que uma vez viu o Sean Combs jogar várias maçãs verdes decorativas ou reais, ele não sabe se eram reais ou não, contra a outra namorada dele. Esse incidente aconteceu no final de 2015 na casa do rapper, em Miami Beach. Ele falou que o Diddy estava muito irritado e arremessava essas maçãs com força contra ela, enquanto a namorada dele tentava se proteger com os braços e se afastava do Diddy. Ele afirmou que não fez nada na situação porque ele era um jovem tentando fazer sua carreira na indústria do entretenimento e ele falou que chegou um momento que ele até começou a pensar que aquilo era normal. Bom, depois ele conversou com a Christina Kohan, a ex-chefe da equipe do Diddy, o braço direito dele, né? E ele falou com ela após o incidente em que viu o rapper jogando maçãs contra a namorada. E ele também relatou aquele episódio do jato particular envolvendo a Cassie Ventura. Segundo ele, a Christina Kohan ficou muito triste e desapontada com as situações e ele também disse a ela que esse seria o limite para ele e que ele encontraria uma pergunta final do advogado de defesa. O George respondeu que de fato ele não queria estar ali testemunhando e que ele só foi porque ele foi intimado. E também ele falou e deixou bem claro que não tinha nada contra o Diddy. Depois a defesa finalizou e a promotoria voltou para mais algumas perguntas. Quando questionado pela promotoria, o George disse que o incidente do avião e o incidente da maçã o abalaram tremendamente. A promotoria então perguntou por que o incidente do avião o abalou, sendo que ele não viu ferimentos na Cassie depois. Ele disse que no fundo ele sabia o que estava acontecendo e sentia culpa por não impedir, e que as pessoas podem se machucar o tempo todo sem que os ferimentos sejam visíveis, ou seja, ele quis dizer que a Cassie poderia ter sido machucada pelo Diddy e não ter ficado ferimentos no corpo e no rosto dela.
Já sobre o incidente da maçã, ele disse que a tensão e a raiva na sala eram assustadoras e que ele nunca tinha visto ou participado de algo parecido. Ele testemunhou também que avisou a Christina Kohan que não estava disposto a tolerar aquele tipo de comportamento. E ele então confirmou mais uma vez que mesmo após pedir a demissão, ele manteve contato com o Diri. E ele confirmou que presenciar esses 2 incidentes de agressão o abalou sim de alguma forma. E quando finalizou as perguntas, antes de sair do banco das testemunhas, ele acenou com a cabeça para o Diri e o rapper acenou de volta. Logo em seguida foi chamado outra testemunha, a mais aguardada, que é o Kid Cudi, e os promotores precisavam do depoimento dele para apoiar o argumento de que o incêndio criminoso foi apenas um dos crimes cometidos em uma conspiração mais ampla que o Diddy promovia com as suas empresas. E lembrando que a Cassie Ventura alegou em seu depoimento inação civil que o Diddy ficou furioso e ameaçou explodir o carro do Kid Cudi em 2011, quando descobriu que eles estavam namorando, e logo após a ameaça, o carro do rapper explodiu em sua garagem. Então a maior desconfiança é que o Diddy cometeu este crime. Os promotores pretendem estabelecer padrões de comportamento violento por parte do Diddy, além de querer comprovar o seu envolvimento com tráfico sexual. Então eles precisam unificar todas essas alegações para tentar demonstrar que o Diddy dirigiu uma organização criminosa, utilizando atos de força, utilizando de ameaça para promover todas aquelas atividades ilícitas que ele cometia, e que todos que entravam no seu caminho para atrapalhar, ele ameaçava, como foi o caso do Kid Cudi. A promotora Emily Johnson então começou a interrogar o rapper, e os 2 rappers não fizeram qualquer contato visual, nem o Kid Cudi, nem o Diddy. Um não olhou na cara do outro. Bom, o Kid Cudi começou dizendo que era amigo da Cassie e eles namoraram brevemente. E aí ele contou que eles se conheceram por volta de 2008 e namoraram por volta de 2011. Quando eles começaram a namorar, ele falou que achava que ela e o Diddy estavam com problemas no relacionamento e que não estavam mais namorando. Mas ele conta que em dezembro de 2011 ele recebeu uma ligação da Cassie Ventura por volta das 6 horas da manhã dizendo que o Diddy havia descoberto que eles estavam namorando. Ele disse que ficou muito confuso com essa ligação porque ele achava que ela não estava mais namorando com o Diddy, mas ela estava desesperada, ela pediu que ele fosse buscá-la e ela parecia muito estressada no telefone, muito nervosa, assustada, então ele foi buscá-la. Lembrando que a Cassie alegou que o Diddy descobriu sobre esse envolvimento que ela estava tendo com o Kid Cudi enquanto ela estava em uma free coffee. Ele pegou o celular dela e viu as mensagens. E aí ela fugiu da free coffee porque o Diddy tentou agredi-la. E aí ela saiu do local e pediu para que o Kid Cudi fosse buscá-la. Ele falou que fez isso e aí eles foram até um hotel próximo. E aí ele fala que recebeu a ligação de uma das funcionárias do Diddy, a Capricorn Clark. E essa mulher parecia muito assustada, ela estava quase chorando ali durante a ligação e ela contou que o Diddy e um cúmplice estavam dentro da casa do Kid Cudi e que ela estava no carro do lado de fora da casa esperando por eles. E ela falou para o Kid Cudi que ela foi forçada a ir até lá. No caminho de volta para casa, saindo do hotel, o Kid Cudi disse que ligou para o Diddy e perguntou o que ele estava fazendo ali na sua casa, se ele estava em sua casa, e o rapper disse o seguinte: eu só quero falar com você. Então lembra aquele episódio de arrombamento que eu relatei no início do vídeo? Seria em relação a esse incidente. O Kid Cudi então avisou o Diddy que ele estava a caminho. Mas quando ele chegou na casa, ele fala que o exterior do imóvel parecia completamente normal. E depois que ele entrou no local, ele percebeu que as câmeras de segurança haviam sido movidas, haviam sido colocadas em outros lugares. E dentro da casa, alguns presentes que ele havia comprado para sua família estavam abertos e em cima do balcão da cozinha. Então, claramente, alguém havia mexido nas coisas dele. Além disso, seu cachorro estava trancado no banheiro, mas ele não havia trancado o cachorro lá antes de sair. E lembra que ele falou que o cachorro ficou estressado? Então seria por causa dessa situação. Ele fala que ligou novamente para o Diddy perguntando onde ele estava e o rapper disse que estava a caminho para eles conversarem. E aí o Kid Cudi resolveu ligar para a polícia porque ele falou que não sabia quem estava com o Diddy e quais eram as intenções dele. Então ele preferiu chamar a polícia. Ele então registrou um boletim de ocorrência naquele dia por causa da invasão na sua casa e depois desse incidente ele passou a festa de final de ano com a Cassie Ventura na casa da família dela em Connecticut. Lembrando que eles se conheceram porque o Diddy apresentou a Cassie a esse rapper para eles gravarem uma música juntos. Mas voltando aqui na linha do tempo,
Durante as festas de final de ano, o Diddy mandou mensagens a ele, mas ele falou que ignorou porque ele não queria conversar. Mas o Kid Cudi achava que o Diddy não sabia que ele estava passando as festas de final de ano com a Cassie. Ele acha que ele estava entrando em contato realmente para eles se acertarem. E aí, em janeiro de 2012, ele, enquanto estava na casa de uma outra namorada dele, porque ele já tinha terminado com a Cassie neste momento, ele recebeu uma ligação do seu cuidador de cães, informando que o seu carro estava em chamas na garagem. Ele fala que ele estava ali na casa da irmã da sua namorada da época, a cerca de 45 minutos de distância da sua casa, e aí um amigo enviou a ele fotos do carro danificado em sua garagem, isso antes dele chegar até o local. E essas fotos foram mostradas ao júri. O Kid Cudi explicou que aquele era o dano causado pelo coquetel Molotov que foi jogado na sua Porsche. Ele disse que parecia que a capota do seu carro havia sido cortada e ali o coquetel Molotov havia sido colocado. O carro obviamente não pôde ser recuperado e a polícia encontrou esse coquetel Molotov ali no carro dele. Ele então falou que a última vez que ele viu a Cassie Ventura foi em um clube privado em Los Angeles, alguns dias depois que seu carro pegou fogo. Ele então, depois disso, entrou em contato com o Diddy, porque ele acreditava que o Diddy havia feito aquilo com o seu carro. Então ele entrou em contato com o rapper e falou que eles precisavam se encontrar para conversar sobre o assunto. Eles então se encontraram e fizeram uma reunião, e aí estava apenas o Diddy e ele inicialmente, e ele falou que quando ele entrou ali na sala para fazer a reunião com o Diddy, o rapper estava em pé, olhando pela janela com as mãos atrás das costas, como um super vilão da Marvel. Foi assim que ele descreveu. Eles então ficaram conversando ali e passaram a discutir o relacionamento do Kid Cudi com a Cassie Ventura, e ele conta que eles conversaram sobre toda a história, desde o momento em que eles começaram a namorar até o momento que eles terminaram, e o Kid Cudi disse ao Diddy que acreditou na palavra da Cassie Ventura quando ela falou que não estava mais namorando o Diddy, mas aí nessa conversa eles descobriram que era mentira, ela estava se relacionando com os dois, de acordo com o relato dele aqui. Ele descreveu o comportamento do Diddy durante essa reunião como calmo e desconcertante, e ele ficou bastante chateado ao descobrir durante aquela conversa que a Cassie havia voltado com o Diddy. Inclusive, a Cassie também chegou depois ali na conversa, e ela explicou que eles haviam se apaixonado e as coisas simplesmente aconteceram. Mas ao questionar o Diddy sobre o incêndio do seu carro, o Diddy falou que não sabia do que o Kid Cudi estava falando. O Kid Cudi, então, a partir desse momento, decidiu encerrar a reunião, ele deu um aperto de mãos no Diddy e falou que iria embora. O Diddy então perguntou a ele o que havia de errado e que ele pensava que estava tudo bem entre eles. E o Diddy também falou que dava sua palavra que não tinha nada a ver com o incêndio do carro dele. E assim a reunião terminou. E aí, anos depois, em 2015, eles se encontraram novamente na Soho House. O Diddy, na ocasião, estava acompanhado da sua filha, e aí ele chamou o Kid Cudi de lado para conversar e pediu desculpas. Após esse encontro, eles ficaram em paz um com o outro. Logo em seguida, a defesa começou suas perguntas. E aí eles disseram que o DNA coletado no carro incendiado do Kid Cudi pertencia, na verdade, a uma mulher. O Kid Cudi confirmou que foi coletado o DNA do seu carro após ele ter sido incendiado em 2012, e o advogado de defesa, Brian Steele, perguntou ao rapper se ele sabia que os resultados do DNA indicavam que pertenciam a uma mulher. E ele falou que ele não sabia disso porque ele não recebeu nenhum retorno das autoridades sobre os resultados de DNA. Então, a defesa tentou demonstrar aqui que não tem provas de que o Diddy teria cometido esse incêndio. No interrogatório, o Kid Cudi também testemunhou que quando seu relacionamento com a Cassie Ventura terminou, eles simplesmente pararam de conversar. Antes disso, eles mantinham contato quase todos os dias e foi assim por cerca de um ano. E a defesa então perguntou o seguinte a ele: ela te enganou, certo? E ele respondeu, sim. Em seguida, ele esclareceu que ele havia falado que tinha conhecido a Cassie em 2008, mas aí ele quis esclarecer que, na verdade, não. Foi ali por volta de 2010 e 2011 que eles se conheceram e começaram a se relacionar. E, inclusive, foi o Diddy que apresentou os dois porque pediu que ele fizesse uma música com a Cassie Ventura. Ele também falou que a primeira vez que a Cassie Ventura falou com ele sobre o seu relacionamento com o Diddy foi nesse mesmo ano de 2011, próximo ao dia de Ação de Graças. E ela contou que ela estava tendo problemas no seu relacionamento. Em seguida, as perguntas voltaram ao incidente do carro em 2011. O Kid Cudi falou que não houve danos em sua casa naquele dia e que o Diddy
não o ameaçou quando conversaram por telefone, então o Diddy não havia feito nenhuma ameaça contra ele. Ele também confirmou que a Cassie Ventura contou a ele que sofria abuso físico em seu relacionamento com o rapper, mas ela não falou nada sobre abuso sexual. Depois dessas perguntas, o advogado de defesa questionou o Kid Cudi se a forma que o Diddy tratava a Cassie o incomodava, por ele estar apaixonado por ela. E ele confirmou, ele falou que sim, estava apaixonado pela Cassie Ventura. Depois, o advogado perguntou se durante a conversa com o Diddy, ele percebeu que ambos estavam na mesma situação, que ambos haviam sido enganados pela Cassie Ventura, que estaria levando uma vida dupla. Ele perguntou o seguinte, abre aspas, a pessoa que enganou você e a pessoa que enganou Sean Combs foi a senhorita Cassie Ventura, certo? E o Kid Cudi respondeu certo. Depois disso, as perguntas da defesa finalizaram e a promotoria voltou para mais perguntas. E com isso, a equipe do Sean Combs tentou descredibilizar a principal testemunha da promotoria, que é a Cassie Ventura. A promotora Emily Johnson então voltou para mais algumas perguntas e ela perguntou a ele o que a Cassie Ventura havia dito a ele sobre o abuso físico que sofria. E ele respondeu que ela falou que o Diddy batia nela e às vezes a chutava. E ele também falou que eles acabaram terminando, o Kid Cudi e a Cassie, em dezembro de 2011, porque o drama entre eles havia se tornado insustentável e que ele também estava muito preocupado tanto com a segurança dela quanto com a própria segurança, porque ele sabia que o Sean Combs era um homem violento. A promotora então pressionou um pouco mais o Kid Cudi sobre o seu encontro com o Diddy depois que o seu carro foi incendiado, e naquele encontro, quando o Kid Cudi perguntou sobre o carro, o Sean Combs respondeu que não sabia do que ele estava falando. A promotora perguntou então ao Kid Cudi o que ele achou da resposta do rapper, e ele falou que achava que o Diddy estava mentindo. Depois disso, o interrogatório dele terminou e ele saiu do banco das testemunhas, teve uma pausa aqui no julgamento para o almoço e depois foi chamada a Mila Morales para testemunhar, ex-maquiadora do Diddy e da Cassie Ventura. A Mila Morales disse que trabalhou para o Diddy do ano 2000 até o ano 2005, então ela trabalhou 5 anos para ele e ela parou de trabalhar porque ela passou a atender outros clientes, inclusive a Rihanna, com quem ela trabalhou por 13 anos. Ela contou que conheceu a Cassie Ventura em uma sessão de fotos no Brooklyn, em Nova York, quando a Cassie tinha apenas 16 anos, e ela começou a maquiar a Cassie regularmente quando a cantora assinou com a Bad Boy Records em 2007. Ela contou que elas eram bem próximas e que a Cassie era como uma irmã para ela e que ela fez a maquiagem da Cassie Ventura pela última vez em 2021. Ela relatou que o Diddy se certificava de que o visual da Cassie estivesse perfeito e para isso eles tinham que tirar fotos dela e mandar para ele, para ver se estava de acordo com o que ele queria ali na época. Ela também contou que viu a Cassie com ferimentos no rosto uma vez perto do fim de semana do Grammy em 2010. E ela também narrou que depois deles irem a uma festa na casa do Prince, as duas voltaram para o quarto de hotel e ali o Diddy agrediu a Cassie Ventura. Ele entrou no quarto super nervoso, perguntou onde diabos ela estava, e aí ele foi até o quarto onde a Cassie Ventura estava, fechou a porta e a Mila falou que ficou ouvindo gritos e berros da Cassie Ventura ali dentro, e ela não sabia o que fazer diante daquilo. Depois o Diddy saiu furioso do quarto e a Cassie saiu de lá também com o olho inchado, o lábio arrebentado, ferimentos na cabeça. A Mila então levou a Cassie para a casa dela, onde ela ficou por alguns dias hospedada, e esse testemunho bate exatamente com o depoimento da Cassie Ventura sobre essa situação da festa na casa do Prince. Ela realmente já contou isso, inclusive no tribunal, que voltou da casa do Prince e por isso foi agredida pelo Sean Combs. A Mila Morales disse que um amigo médico teve que ir até a casa dela para examinar a Cassie. Então ele examinou os ferimentos que estavam no rosto, no estômago, nas costelas da Cassie Ventura e recomendou que ela fosse a um pronto-socorro, mas ela não quis ir. A Mila Morales também disse que não chamou a polícia porque ela tinha medo do Diddy. Ela temia por sua vida caso ela fizesse isso. Depois desse incidente, elas nunca mais falaram sobre o assunto. Depois foi a vez da defesa fazer as perguntas e foi mostrada ao júri fotos da Cassie tiradas da gravação de um videoclipe, e eles usaram essas fotos para tentar refutar o depoimento da Cassie Ventura de que o Diddy havia sufocado a sua carreira e que as freak-offs tiraram o tempo que ela tinha para seguir o seu sonho.
Então eles tentaram refutar dessa forma. A equipe de defesa do Sean Combs então falou que a maquiadora não havia visto o que havia acontecido dentro daquele quarto de hotel, porque o Sean Combs havia fechado a porta, e ela confirmou que realmente ela não viu, mas que ela ouviu o que estava acontecendo ali dentro. E que, inclusive, depois disso, elas conversaram com uma amiga dela que era advogada, logo após este incidente. Depois, a advogada de defesa perguntou se a Mila, nessa época, estava preocupada, e ela disse que sim, e que as duas continuaram com a amizade normalmente até depois que a Cassie terminou com o Diddy. Ela também disse ter dado cerca de 8 entrevistas à imprensa sobre o relacionamento dos dois e sobre a agressão que ela viu ali no hotel. E ela garantiu que não recebeu nenhum pagamento por nenhuma dessas entrevistas. Depois disso, outra testemunha foi chamada, que é o gerente de um hotel de Beverly Hills. Foi mostrado ao júri que naquele hotel o nome do Diddy era alterado de tempos em tempos no registro do sistema. E também tinha algumas notas que o hotel deixava quando o rapper se hospedava lá, que era para fazer limpeza profunda no quarto depois que ele usava, e também tinha uma taxa extra para ser cobrada por danos no quarto. Depois disso, foi chamado um agente da perícia de computadores. Ele testemunhou que extraiu dados de 3 notebooks da Cassie. Um estava configurado com as configurações padrões de fábrica, ou seja, havia sido reiniciado. Outro estava com uma tela de login para um perfil de usuário com o nome Frank Black. E um terceiro notebook estava amassado e com dobras e não ligava mais. E assim, pessoal, encerrou este dia de julgamento, o nono dia de julgamento do Sean Diddy Combs. E agora só teremos atualizações na terça-feira, porque é feriado nos Estados Unidos. Agora, quanto ao saldo do dia desses depoimentos, aparentemente a defesa conseguiu gerar dúvidas na alegação do Kid Cudi, de que o Diddy teria incendiado o Porsche dele, já que não há provas diretas ligando o rapper a um incêndio. Também na época não houve qualquer prisão, não houve processo sobre o caso. E o Kid Cudi também admitiu que nunca viu quem havia feito aquilo e que ele só acreditava que tinha sido o Diddy por considerá-lo um homem violento. Então, basicamente, o depoimento do Kid Cudi sobre o seu carro ter explodido enquanto namorava a Cassie Ventura não traz provas de que o Diddy esteja por trás do crime. E claro que isso é um prato cheio para a defesa dele. Claro que tem uma linha do tempo aqui dos fatos que vai ser levada em conta, como por exemplo, o Diddy ter ameaçado a Cassie Ventura por ela estar namorando com o rapper e ter falado que iria fazer aquilo contra o rapper e de fato o carro dele ser incendiado, mas a defesa vai garantir em gerar bastante dúvidas em relação a isso, ainda mais porque lá dentro do carro foi encontrado o DNA de uma mulher. Mas claro que nós sabemos que o Diddy pode ter dado dinheiro para alguém para fazer isso para ele. Mas aqui no tribunal o que vale no final das contas são as provas apresentadas. E essa alegação de incêndio era uma peça central na acusação da promotoria de que o Diddy liderava uma organização criminosa com comportamentos violentos, tráfico sexual e aquisição de narcóticos. Era bem forte essa acusação contra ele, mas com o depoimento do Kid Cudi acabou enfraquecendo um pouco. E novamente foi exposto como a Cassie era agredida pelo namorado e ninguém a ajudava em relação a isso, porque todos tinham medo do Sean Combs. E isso também é um prato cheio para a promotoria e não para a equipe de defesa dele. Bom, então é isso. Essas foram as alegações do 9º dia de julgamento. Aparentemente o saldo ficou elas por elas, porque aparentemente o saldo ficou igual, ficou empatado para a promotoria e para a equipe de defesa, porque, conforme eu falei para vocês, o Kid Cudi não conseguiu provar que o Diddy teria incendiado o seu carro, apesar dele acreditar que foi o rapper. A defesa conseguiu colocar uma dúvida aqui em relação a isso, com a prova do DNA feminino ali no carro e sem outras provas de que o Diddy teria feito isso. Mas, novamente, foi exposto o comportamento violento do rapper, o que é um saldo positivo para a promotoria. Novamente foi exposto como ele agia com ameaças, como ele agia com violência, principalmente contra a Cassie Ventura. Bom, pessoal, então é isso. Vamos aguardar. Na terça-feira eu trago novos desdobramentos aqui para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.